Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para mais uma aula da nossa série de controles para Bolsa de Valores. Se você não sabe o que é isso, não tem problema nenhum. Aqui na descrição eu tenho como te dar acesso a todas as aulas. A gente está na 24ª, a todas essas 24 aulas aí da série de controles para Bolsa de Valores. Vai na descrição, clica lá. Baixar série de controles de valores, clica no link, você vai ter acesso a todas as aulas, todos os arquivos, aí você pode praticar. Mas se você já está aqui acompanhando comigo, seja muito bem-vindo a mais uma aula também. Lembra de, antes de a gente começar, curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho, que me ajuda bastante e não te custa nada. Feito tudo isso, o tema da aula de hoje vão ser alguns ajustes lá naquela macro de split e implit, que é a macro de agrupamento ou desdobramento, que foram vocês mesmos que falaram nos comentários. Um que foi uma leve inconsistência na macro e a outra foi uma sugestão que eu vou esclarecer aqui para vocês também. Então, bora direto pro conteúdo. Show de bola! Lembra que como isso daqui é uma série, faz muito sentido você ir assistindo elas conforme elas foram, as aulas conforme elas foram liberadas. Porque, diferente das aulas que a gente publica no canal, que cada uma é independente das outras, essas aqui elas são bem dependentes. Então, para você entender essa aula, você tem que ter entendido as aulas anteriores também. Então, ó, vou dar um Alt F11 para abrir as nossas macros aqui. E aqui a gente está na nossa macro de split e implit. Beleza. Estou assumindo o que eu acabei de falar, que você já viu a aula de split e implit, que foi a aula 18 da série de controles para a Bolsa de Valores. Vai lá no linkzinho que tem e você vai conseguir acessar essa aula também, que é a aula 18. Você vai entender tudo que eu estou te falando aqui. Beleza. Se você fez isso, você vai entender toda essa macrozinha aqui que a gente fez, que a gente pergunta para o usuário algumas informações para poder criar o split ou o implit e depois a gente faz os ajustes. Primeiro, o ajuste na aba Notas e depois o ajuste na aba Movimentações. Na aba Movimentações não tem nada que a gente vai precisar alterar, era isso mesmo. Na aba Notas a gente tem que fazer um leve ajustezinho, porque em um caso específico pode dar erro. E como eu já te falei várias vezes ao longo das outras aulas, a gente tem que prestar atenção a todos os casos quando a gente está criando uma macro, escrevendo uma macro, e dessa vez foram até vocês que me apontaram isso daí. Então, muito obrigado pelo feedback de vocês, a gente está aqui para acertar isso daí. Antes da gente fazer isso, eu vou responder uma outra duvidazinha que vocês tinham mandado. Foram até duas pessoas que me perguntaram isso daqui, então achei que valia comentar no vídeo. Foi o Daniel Gomes e o Nelson Augusto. Os dois me fizeram o seguinte comentário. Diego, para a gente fazer o split e o implit, você fez o ajuste tanto na aba Notas quanto na aba Movimentações. Não seria necessário só fazer na aba Movimentações? Primeiramente, muito obrigado pela pergunta, que ela faz muito sentido. Todas elas fazem, mas essa daqui foi muito boa, que valeu até pontuar. Primeira coisa, a gente poderia ter feito esse ajuste só na aba Movimentações? Poderia, sem problema nenhum, e para fins práticos, funcionaria da mesma forma. Então, a gente só fazendo um ajuste lá na aba Movimentações, todas as nossas outras abas, ou seja, a resumo, estaria bonitinha, a parte de imposto de renda que a gente vai fazer depois também estaria bonitinha, então não teria problema nenhum. Aí você vai perguntar, Diego, então por que a gente fez o ajuste na aba Notas também? Eu, particularmente, gosto de ter a mesma informação em todos os cantos da planilha. Vou te dar um exemplo. Aqui, a gente tem, por exemplo, o ID 16. Eu quero, para fins de organização e ter tudo batendo, vir aqui na aba Movimentações e o meu ID 16 me dizer exatamente a mesma coisa do que eu tinha do ID 16 aqui na aba Notas. Então, eu vou lá e faço essa alteração, tanto na aba Notas quanto na aba Movimentações. Repito, se a gente tivesse feito esse ajuste único e exclusivamente na aba Movimentações, só mudar aqui, funcionaria da mesma forma. Essa parte daqui foi um preciosismo de deixar tudo batendo, mas aí eu deixo a seu critério. Se você não quiser fazer esse ajuste na aba Notas, você pode fazer o seguinte, é muito simples. Isso tudo daqui, você comenta isso. É só você vir aqui, ó, e comentar. Como é que você comenta no VBA? A gente coloca aquele plique, que é uma aspas simples. E como é que eu comento o intervalo todo? Vou te mostrar. Primeiro, vem aqui em Exibir, barra de ferramentas e Editar. Vai aparecer essa caixinha daqui, ó. Se você arrastar ela para cá, ela entra ali, ó, lá em cima na nossa guia. Seleciona o que você quer comentar e vem aqui, ó, nessa partezinha, comentar bloco. E aí você clica, ele comenta absolutamente tudo. Então, se você não acha legal mudar na notas ou se você não acha que precisa, é só você comentar isso que vai funcionar direitinho. Agora, se você gostou do jeito que estava, perfeito. Mas eu queria esclarecer isso para todo mundo. Show de bola! Uma outra coisa que vale comentar era aquela inconsistênciazinha. Quando que isso acontece? Vou te explicar um caso. Por exemplo, a gente tem aqui
um ativo de Maglu. A gente fez um split dela nas aulas de split e implit, que é agrupamento de desdobramento. Então ela virou essa quantidade e esse preço aqui final. Perfeito. Como ela foi um split, não deu erro nenhum. Só que no caso contrário, se fosse um implit, isso poderia dar um erro. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Se eu pegasse essa quantidade aqui de Maglu e te dissesse que ela está fazendo um implit, então ao invés de você ter mais ações no final, você vai ter menos ações. E a proporção é de 4 para 1. Antes a gente tinha feito de 1 para 4. Agora é de 4 para 1. Então eu estou reduzindo a quantidade de ações. Então, ó, 4 para 1. O que eu tenho que fazer com a minha quantidade, então? Igual isso daqui divididos por 4. Eu estou dividindo a quantidade de ações. Perfeito. Repara que ficou quebrado. No caso do split, como a gente está multiplicando, ele nunca fica quebrado. Então não vai dar o erro que eu vou te mostrar. Em casos de implit ou agrupamento, tem como ficar quebrado e dá para ter esse tipo de erro. E de novo, sempre quando a gente estiver fazendo macros, a gente tem que pensar em todos os cenários possíveis. E esse daqui eu deixei passar. E aí, de novo, obrigado por ter me avisado sobre esse caso específico daqui. Então, beleza, vamos continuar. Um ajuste que a gente tem que fazer na quantidade. A nova quantidade vai ser 21,5. Perfeito. A nova quantidade é 21,5, ou seja, eu dividi por 4. O meu preço, ele tem que ser o quê? Multiplicado por 4. Então, ó, igual o meu preço multiplicado por 4. Show de bola. Fazendo assim, tá tudo certinho. Mas agora o que a gente tem que fazer? No Brasil, a gente não consegue ter esse meio ali de ação. Então, esse 21 a gente teria que ajustar para... Esse 21,5 a gente tem que ajustar para 21. Beleza. Só que, vou fazer o seguinte aqui com você. Ó. Vou colocar exatamente o preço ali de cima. Nesse caso aqui, estaria tudo certo. Por quê? Qual que é o valor total da operação? Igual quantidade multiplicado pelo preço. Vai dar 2.048,52. 2.048,52 centavos. Perfeito. Não mudou nada, então o meu evento só mudou a quantidade. Não mudou o meu valor da operação, o que está certinho. Agora, se eu tirar aquele meio ali, que é o que eu vou ter que fazer, repara o que acontece. Igual esse multiplicado por esse. Tá diferente. Eu estou dizendo que sumiu R$48 e alguns centavos aqui. Um pouco menos de 48, 47 e alguns centavos. E esses centavos não sumiram. Só aconteceu um probleminha na hora que a gente estava fazendo o ajuste. Então, repara, o que eu estou tentando te dizer? Sempre que a gente tiver essa proporçãozinha quebrada, o que eu tenho que fazer? Ao invés de eu pegar a proporção e multiplicar aqui no preço também, que eu fiz o quê? Na quantidade, eu dividi a quantidade por 4. No preço, eu multipliquei a quantidade por 4. Se a gente estivesse no split, perfeito, esse raciocínio está certo, foi o que a gente já tinha feito, continua valendo. Agora, no implit, não funciona por causa desse quebradinho daqui. Como aqui ficou quebrado, a gente tem que ficar com 21 unidades aqui. Então, esse preço não pode ser nada mais, nada menos do que esse preço daqui multiplicado por 4. Ele tem que ser o quê? O seguinte, eu vou pegar aqui, ó, ao invés de fazer quantidade, preço, valor da operação, eu vou fazer valor da operação, quantidade e depois eu calculo o preço. Olha só como é que vai ficar. Então, ó, vou chegar aqui. Qual que é o meu valor da operação? Igual esse daqui. Show. Eu vou guardar essa informação daqui. Então, ó, vou escrever na mão. 2.048,52. Guardei o valor da operação, que ele não pode mudar para o meu resultado do split ou implit ficar certo. Beleza. Qual que é a quantidade? Ó, igual isso daqui divididos por 4. 21,5. Só que a gente sabe que eu perco essa casa decimal. Então, a gente usa o que a gente chama de truncar. Eu vou basicamente cortar ali as casas decimais. Então, ó, tá 21,99? Corta. Tá 21,8? Corta. É tudo 21. Então, ou a gente trunca ou a gente arredonda para baixo, que o efeito final vai ser a mesma coisa. Então, repara, aqui 21 arredondando para baixo, 21,5 arredondando para baixo, fica 21. Beleza? E é isso que realmente acontece lá na sua corretora. Se você tivesse com 21,5, você ficaria com 21 unidades. E esse meio, já te explico o que vai acontecer com ele. Ó, vou deixar ele até anotado aqui. O que acontece com esse meio? E não é dinheiro, isso daqui é geral aqui, meio. Perfeito, daqui a pouco eu explico o que acontece com ele. Então, ó, recapitulando. Guarda o valor da operação,
calcula a quantidade exatamente do jeito que eu te ensinei, ajusta para ser um valor inteiro. E qual que é o preço agora? Igual valor da operação divididos pela quantidade. Repara que o preço fica um pouquinho maior do que ele ficaria se a gente tivesse 21 unidades e meio. E faz sentido. Como a gente tem menos unidades, o preço tem que ser maior para bater o mesmo valor da operação. Então, essa é a leve inconsistência que tinha lá naquela macro. E lógico, qualquer inconsistência torna errado o cálculo. Então, foi muito bom vocês terem apontado e espero ter ajudado consertando isso daqui agora. Então, o raciocínio é esse. Como é que a gente faz isso dentro da macro? Da mesma forma. Vocês sabem que para a gente fazer dentro do VBA, a gente faz manualmente e depois vê como é que a gente faria automaticamente com o VBA. Antes de a gente entrar no VBA, vou só mostrar o que a gente vai fazer com esse meio. Esse meio, o que acontece? Para e pensa. Você perdeu 0,5 ações. Um amigo seu que tinha Maglu também perdeu 0,7. Outra pessoa perdeu 0,1. Então, várias pessoas vão perdendo um pouquinho dessas ações. E aí, esse perdendo é bem entre aspas. Já vou chegar lá. Então, ó, várias pessoas foram perdendo esses decimais. O que a bolsa faz? Junta todos esses decimais que foram perdidos, soma todos eles. E depois vende no mercado. E aí são as frações de ações que chegam na sua conta da corretora. Então, esse meio daqui vai ser como se fosse um dividendo para você, que ele aparece lá na corretora como frações de ações, que depois que a bolsa juntar todas essas frações e vender, eles vão dividir proporcionalmente para cada pessoa que tinha essas frações. E aí vai chegar lá na sua corretora, sei lá, R$10, R$40, R$50, dependendo da quantidade e dependendo do valor do ativo. Então você não perde isso daqui. Ele só deixa de estar no formato de ação e sai e você recebe esse dinheiro como se fosse um provento ali. Beleza? Então, show de bola. Agora que está tudo explicado, vamos deixar automático lá dentro do VBA. Então, beleza. Aqui, qual que era o procedimento que a gente fazia? Ó, isso daqui calcula a nova quantidade, isso daqui calcula o novo preço. E a gente já viu que não pode ser assim nesse caso. A gente tem que fazer o quê? Primeira coisa que a gente fez, guardar o valor da operação. Então vamos fazer isso. Ó. Valor operação vai ser igual a o valor da operação, que é a célula que está na coluna, ó, 12. Então vamos lá. Vou copiar isso daqui, ó. Opa, vou copiar. E aqui, ó, 12. Aba notas, célula I, que é a linha I, e a coluna 12. Perfeito. Então, guardei o valor da operação antes de mexer na quantidade e no preço. Show. Segundo passo, eu tinha que mexer o quê? Na quantidade. Perfeito. Ó, a quantidade, estou arredondando para baixo, tá tudo certinho. A quantidade multiplicado pela proporção. Perfeito. Então, ó, isso daqui seria o 21,5 do meu exemplo. Quando eu coloco dentro dessa função para arredondar para baixo, o 21,5 vira 21. Show de bola. E agora, o novo preço vai ser o preço antigo multiplicado pela proporção? Não, eu já vi que desse jeito não funciona. Eu tenho que fazer o quê? O novo preço vai ser o valor da operação, ó, valor, operação, divididos pelo quê? Pela nova quantidade, que está nessa célulazinha daqui. Então, ó, aqui eu mudo para 10. Recapitulando, primeira coisa que a gente vai fazer, guardar o valor da operação em uma variável. Depois, a gente calcula a quantidade exatamente como a gente já estava fazendo. Pega a quantidade anterior, que é isso daqui, multiplica pela proporção do split ou do implit e arredonda para baixo, que seria basicamente a mesma coisa que truncar. Depois que eu fiz isso, qual que vai ser o novo preço? O valor da operação que eu já tinha guardado, divididos pela nova quantidade. Agora sim, está 100% isso daqui. Beleza, galera? Então essa aula aqui foi para corrigir tanto uma dúvida que surgiu ali para vocês, como uma inconsistência em um dos casos que seria o do implit. Para split estava funcionando direitinho, para implit tinha essa inconsistência. Uma pergunta que você pode ter. Ah, Diego, a gente ajustou isso daqui para implit. Vai funcionar para split também? Vai. Vou te mostrar aqui como é que seria isso. Por exemplo, se eu tenho ó, essas quantidades aqui, ó, Maglu, 100. Eu vou pegar esse 100 daqui e eu vou fazer um split. Então, ele de 100 vai passar para 400 unidades. Então, vai ser ó, 1 para 4. Vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Igual. Valor da operação. Beleza. Quantidade. Igual. Quantidade vezes 4. Perfeito. 400. Só que isso daqui não é dinheiro.
E aqui, como é que a gente chega no preço? Igual isso divididos por isso. Show de bola, tá lá, certinho. O novo preço é isso daqui. Que daria a mesma coisa do que a outra forma que a gente estava fazendo. Igual isso vezes 4, igual isso divididos por 4. E aqui, ó, igual esse vezes esse. Em casos de split, isso daqui chega no mesmo resultado. Em casos de implit, isso daqui não chega no mesmo resultado. Beleza, galera? Então, agora, do jeito que a gente deixou, ficou tudo certinho. Foi só pra gente fechar isso daqui e deixar 100% funcional e funcionando direitinho. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre de deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, feedbacks, porque eu também às vezes deixo uma coisa ou outra passar, então é muito importante ter essa troca, que enquanto a gente estiver na série, a gente consegue ir ajustando isso daí. Então me deixe esse feedback, me diz nos comentários quantas aulas você já assistiu até agora, 1, 2, 3, 4, 24, eu já vi vários comentários da galera assistindo todas as aulas da série, e eu acho isso muito maneiro, de verdade, é lá na aula 13, na aula 14, 15, 16, 17, 18, todo mundo mandando, todo mundo não, a grande maioria que eu vi mandando lá que assistiu quase todas as aulas, então isso é muito legal saber que você chegou até o final. E também lembrando, se você chegou até o final, deixa lá aquela nova hashtag que a gente está usando, que a gente roubou do Alon, hashtag até o fim, Diego. Deixa isso daí pra mim, que eu vou ficar muito feliz em saber que você foi até o final. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e te vejo na próxima aula da série.